Olá, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei. Muito obrigado pela sua companhia. Agora vamos acompanhar ao vivo o que o médico professor Roberto Calil está falando sobre o presidente eleito pelo TSE, Inácio, que foi hospitalizado e sofreu uma cirurgia por conta de um AVC, resultado de um acidente que ele teve quando caiu no banheiro. Vamos ver o que o doutor Roberto Calil está dizendo. Foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ter observação aí nos próximos dias. Perguntas? O som tá ruim, mas parece que ele já tá estubado, quer dizer, ele já tá na UTI ainda, mas está falando e se alimentando. Hospital Sírio-Libanês contribuindo para que a gente fique mais tempo com este elemento aqui na Terra. Meu nome é Fábio Menegatti, da Record. Você poderia explicar melhor quanto tempo durou o procedimento? Essa hemorragia, necessariamente, ela foi em qual região? Ela foi no cérebro? Foi numa parte mais exterior? Como é que nós possamos ter mais ou menos? Obrigado. Não está chegando? O som tá bem ruim, eu tô tentando aumentar o som, mas o som do canal Gov tá péssimo. Embaixo da membrana chamada dura manta, o sangramento espontâneo o sangramento estava situado entre o cérebro e a membrana meningia, chamada dura mater. Ele comprimiu o cérebro, ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. Tá, os filhos da puta que fazem isso. É muita falta de respeito isso. Bom dia, Vitória, do Estadão. Queria saber se existe essa região tem relação com algum tipo de possível problema. Tem associação com a fala, com movimentos? Pode gerar algum problema depois? Não, nada. Eu não tive sequela alguma, nem alteração de movimento, absolutamente nada. Ele está estável, conversando normalmente, se alimentando. E quais condições que o presidente chegou na cirurgia? Ele estava consciente? Consciente. Nós fomos pegar no aeroporto. A doutora Ana pode até te falar, ela trouxe o presidente assim que ele chegou, ele tem até no avião, o presidente consciente estava em pé. Eu acompanhei o presidente desde a saída do palácio, fizemos os exames no Hospital Sírio de Brasília, decidimos em conjunto transferir para o Sírio de São Paulo. Durante todo o percurso de ambulância, o percurso aéreo, o presidente esteve lúcido, orientado, conversando, da mesma forma como se encontra agora. Lúcido, orientado. Engraçado, né? Devia ter sido transferido para o SUS, para que ele ache tem relação com a queda a sétima maravilha do mundo. Ele teve a queda, na queda ele fez uma contusão cerebral e ele fez a coleção dos dois lados. Depois essa coleção absorveu, mas enquanto as fibras da dura não colam, acaba tendo trabéculas de vasos pequenininhos, venosos, que ligam uma folha da meninge à outra. E aí, quando, na fase de absorção, às vezes fica mais liquefeito o sangramento, e ele acaba absorvendo mais água e estira o vasozinho e pode ter um sangramento cardíaco. Isso pode acontecer meses depois. Ele já tinha absorvido o primeiro sangramento e aí acabou tendo um segundo, mas é tudo provavelmente consequente à queda. Michele de Mello. Por esse motivo que o presidente estava liberado pela equipe médica, tem uma atividade normal, mas uma observação e programação de realizar os exames que ele realizar de semana que vem, exame de rotina.
Michele de Mello, da RT TV aqui. Justamente eu queria seguir nesse assunto, se esse tipo de hematoma, de situação, se é comum para pessoas que passaram pelo tipo de procedimento cirúrgico que o presidente passou depois da queda do 19 de outubro, e se agora vai haver algum tipo de outros cuidados específicos que ele vai ter que ter nos próximos dias, qual que é a expectativa em relação à recuperação do presidente nesses próximos dias? Restrições, Esse é um tipo de complicação comum, pode acontecer, principalmente em pessoas de maior idade. E o que acontece é que a pessoa tem a queda, às vezes ela nem lembra e o hematoma pode aparecer meses depois. Como o presidente vem acompanhar, quer dizer, a gente fez exames de rotina, nós conseguimos ver a evolução toda do hematoma sendo diminuído, e depois, quando ele começou a ter a queixa de dor de cabeça ontem, ele acabou repetindo a tomografia, a gente pôde comparar com o exame anterior e percebeu que o hematoma aumentou. Mas o que chama a atenção é que às vezes as pessoas caem, batem a cabeça, esquecem desse evento, e depois de algumas semanas ou até meses, muda o comportamento, ficam fracas de um lado, e o que está acontecendo é que o sangramento está comprimindo o cérebro. Por favor, Renato Biasi, da TV Globo, queria que você explicasse, confirmasse se o processo cirúrgico foi uma craniectomia mesmo, se puder explicar didaticamente como é que é esse processo, retirada do osso, recolocação, e também uma previsão de alta, restabelecimento do presidente. Estão perguntando por uma previsão de... O técnico desse procedimento chama-se trepanação, traduzindo uma pequena perfuração no crânio, são ofícios pequenos, por onde são introduzidos, no caso, um unicoteriano, um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma violação do crânio importante, e cursa geralmente uma cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Como é correto falar de Termo técnico é trepanação. craniectomia não. Não. Craniotomia não é que esteja errado, é que geralmente a gente usa esse termo para aberturas maiores. Doutores, bom dia. Doutora Ana, bom dia. Antônio Timóteo, repórter da revista Exame. Queria entender qual o prazo que o presidente deve ficar internado, por quantos dias deve ficar em observação, e gostaria de saber quem o acompanha. A primeira-dama, alguns ministros, assessores, quem está com o presidente? Não tem visitantes. A primeira-dama acompanhou desde Brasília até aqui. É a única acompanhante. E o tempo de internação, se tudo correr bem, como está correndo, né, ele deve retornar a Brasília no começo da semana. Próxima semana. Provavelmente. Tudo depende dessa evolução. Então, um dia mais, um dia menos, mas a previsão é que o presidente esteja em Brasília na semana que vem. Oi, bom dia, Carolina do Estadão. Eu só queria entender se ele teve mais algum sintoma, além da dor de cabeça, talvez nos últimos dias. Fosse. Ele começou a sentir, ele começou a ficar meio mal-estar, estava meio mal, você achou até que fosse, né, um quadro menos importante, evidentemente. Ninguém esperava, o quadro ficar um pouco congesto, um estado meio gripal. Mas mesmo assim, ele teve, obviamente, a queda, e como ele continuava, e acompanha o médico, nós estamos realizar todos os exames, tomografia, ressonância, imediatamente. Oi, tudo bem? Arthur Marenz aqui da Folha. Só uma coisa internada até segunda-feira, né? Não tem prazo. Provavelmente, ele ficar alguns dias no hospital, terá alta e retorna para o paciente. Tá aí o médico dizendo que ele pode voltar para Brasília até semana que vem, mas vai ficar alguns dias no hospital. O som tá muito ruim, pessoal. Fez o procedimento para que esse hematoma não comprima o cérebro.
Então ele fica sem sequela, o cérebro está livre de qualquer compressão ou lesão. O hematoma foi drenado. Total. Importante que ele não teve lesão no cérebro. O hematoma, sinceramente, não era dentro do cérebro, fora do cérebro. E foi drenado totalmente. Esse hematoma é o mesmo de antes? Ele disse que o importante é que ele não teve lesão no cérebro, mas essa condição que ele vive até hoje é por conta de nascença mesmo. É porque o hematoma fica entre duas folhas da meninge. E o hematoma tem hemácia, é denso. Ele absorve líquido. Na hora que ele absorve líquido, quando ele vai virar aquele sangue pisado, mais liquefeito, ele expande um pouco. Na hora que ele expande, ele estira vasozinhos que estão ligando uma parte da meninge à outra. E aí esses vasos estiram e podem se romper. Aí faz um sangramento em outro tempo. Então é uma luta entre a cicatrização e esse inchaço. Às vezes a cicatrização ganha e o paciente tem um hematoma, absorve, rola as duas folhas e ele não tem mais nada. E às vezes não, isso vai acontecendo, sangra um pouquinho, melhora, sangra um pouco mais, e às vezes tem um sangramento mais abrupto. Quando tem um sangramento mais abrupto, ele expande rápido, aí o cérebro não se adapta, aí aparece o sintoma. É o que aconteceu. Eu não só para esclarecer, ele volta a Brasília semana que vem já para trabalhar ou só volta para casa? O Marco seria só complementar uma explicação, dependendo do estado dele, ele volta a algumas atividades. Claro que começa devagar, mas ele pode voltar às atividades dele. Doutor, ele ainda está na UTI? Como ele deve ter alta da UTI? Então, ele vai ficar nessas 48 horas na UTI, né? Isso é observação. Como disse, nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. É mais por precaução. O Marcos pode explicar até o dreno que ele está direitinho. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. Esse hematoma fica dentro de uma cápsula. E essa cápsula é muito vascularizada. O organismo, para se desenvolver, envolve o coagulante. E vai absorvendo, ele vai diminuindo devagarzinho. Às vezes, durante a história, essa cápsula sangra de novo. E o hematoma que estava se cronificando, ele se agudiza. Foi o que aconteceu. Era um hematoma que estava se reabsorvendo, ele estava muito bem, pela presença dessa cápsula, ele sangrou de novo. É uma história natural desse tipo de coisa. É uma lesão compressiva, ela não lesa o cérebro diretamente. Como é que é esse dreno? O dreno é colocado porque a cápsula não é retirada. E ela pode babar, sangrar um pouquinho. Então a gente deixa um dreno para fora até que a secreção que saia ou pare ou seja limpinho. Senhores, bom dia. Charles Muniz, da Rádio Band News FM. Eu queria perguntar então o seguinte: essa condição do presidente ela vai ter que ser acompanhada pelo resto da vida dele. Ele tem a possibilidade de ter um novo sangramento, uma nova hemorragia do gênero, como nós tivemos, é a primeira pergunta. E a segunda, ele vai ter algum impedimento de viagens de avião ou viagens internacionais, como aconteceu na primeira ocorrência? Nesses dias, claro, vai ficar internado. Depois não, vai voltar à vida normal. Como já foi retirado o coágulo, a cápsula, como o professor Rogério Turma falou, tende a fechar. Gruda um lado no outro. E quando gruda, o risco de sangramento diminui muito. Doutor Calil. Fica para fora 24, 48, 72 horas no caminho. Para onde sai. A cápsula é o coágulo. Não, cápsula é um envoltório. Como se fosse uma almofada cheia de sangue. Estou dizendo que ele vai ficar com um dreno ainda, né? Isso não deve acontecer mais. Medicina não ensina não deve acontecer. Não existe não, nem certeza. Muito pouco provável. Porque ele foi drenado completamente. Então a chance, quer dizer, o que aconteceu 2 meses depois, pode acontecer, mas é uma coisa mais rara de acontecer. Não é uma coisa comum você ver 2 meses depois. Pode acontecer. Sua pergunta, tudo pode, mas muito pouco provável. Foi drenado. Doutor. Não, nenhum. Não, complicações, ele não teve nenhuma lesão cerebral. Ele não tem comprometimento cerebral. Então, o risco de lesão é zero.
considerando a idade avançada do presidente, que tem 79 anos, quanto os senhores estimam que esse problema da cicatrização pode finalmente estar finalizado e ele não precisar mais fazer exames de rotina para acompanhar? Ou quanto tempo ele vai continuar ainda fazendo esses exames que vocês estão acompanhando desde a queda e tal? Teoricamente, por pouco tempo. Isso vai ficar, não é que vai ficar cada semana para tomografia. É a recuperação natural de uma cirurgia, depois é feito o controle e ele vai tocar em frente. Pessoal, vamos organizar a próxima e eu passo o microfone para o próximo, tá bom? Ou seja, a lesão cerebral que ele tem é realmente de nascença mesmo. Não vai ficar nenhuma sequela por conta deste AVC, né? Como que a gente pode definir? Quantos centímetros? Como é que é isso? Quando você bate a cabeça e chacoalha a cabeça assim para frente e para trás, o sangramento não é no local da batida. Ele é causado pelo chacoalhão do cérebro. O sangramento foi aqui. Aqui o cérebro se desloca dentro do corpo. Da primeira vez. E aí se forma a caixa no corpo. Isso. Sempre foi. 3 centímetros. O presidente vai ter que evitar situações de estresse? Não vamos com perito nosso, ele está hospitalizado, isso é coerência. Depois ele vai ter tomado o dele normal. Veja, não teve nenhum comprometimento do cérebro. Doutor, bom dia. Fabiola do UOL, por favor, como a senhora disse que o presidente se alimentou hoje de manhã, que ele está passando bem, gostaria de saber como foram as primeiras horas do dia, se ele teve oportunidade de conversar alguma coisa com o senhor, e se são 48 horas na UTI por precaução, só para confirmar. Obrigada. Ele conversou normalmente comigo, entende o que aconteceu, perguntas normais do paciente, principalmente no procedimento cirúrgico, né? E o fato de ficar na UTI monitorizado é mais, obviamente, segurança. É protocolo. Ana Paula Neves, aqui da Record. Tudo bem? Doutor, eu gostaria só de reforçar com vocês que repetissem, por favor, então, a localização desse hematoma, só para a gente depois fazer esse arte na televisão, para ficar bem claro, o tamanho certinho, a queda quando ele sofreu, ele bateu a parte de trás da cabeça, né? Essa explicação do doutor Wilfredo, só para tentar finalizar isso de forma melhor para a gente, para depois a gente colocar isso numa arte, por favor. O hematoma é frontoparietal. Assim. Frontoparietal. Em cima do lobo frontal. No cucuruto, mais conhecido como cucuruto. Oi, doutor, tudo bem? Aqui é a Bruna Salles do Metrópolis. Queria entender, por favor, se o treino, se ele ainda está com o presidente Lula e por quanto tempo vai continuar? Entre 1 e 3 dias. Obrigada. Gente, vamos fazer mais 2 perguntas e aí depois a gente encerra, tá bom? Doutor, Eric da CNBC, o senhor disse que o presidente Lula está conversando, está consciente, ele já perguntou, por exemplo, de trabalho, já pediu para ligar para algum assessor, está preocupado com isso, ou por enquanto ele está tranquilo, só tentando repousar? O presidente está tranquilo, repousar, nada de trabalho por enquanto, perguntas normais. E o paciente que acabou de ser submetido a uma cirurgia. Eu queria entender por que o Círio de Brasília não estava preparado para atender essa intercorrência. O Círio de Brasília estava preparado para atender essa intercorrência. Por que ele, então, teve opção da equipe médica. Opção da equipe médica. Mas por que tem aqui que não tem lá? De novo, o Círio de Brasília tem todas as condições de fazer o procedimento, por opção da equipe médica. Queria saber se a esposa do presidente está com ele. Sim, o tempo inteiro. Inclusive na viagem, inclusive na ambulância, o tempo inteiro a dona Jane está ao lado do presidente. Eita, nós, mau presságio, mau presságio. A dona Janja esteve ao lado do presidente o tempo todo. Urubus do lado do presidente, né? Previsão, existia uma cautela em relação a exames de rotina, por isso que ele veio em observação, fazendo exames de rotina, teve a liberação inicial e ia ser submetido até na próxima semana ao exame de rotina. Doutor, mas na UTI, a esposa dele
pode ficar com ele? Não só a esposa dele, como a esposa de qualquer paciente na UTI humanizado do Hospital Sírio-Libanês, a família pode ficar junto. O dreno tem relação com... 3 centímetros. Bom, eu quero... O tempo do dreno tem relação com o tempo de UTI ou ele pode ter... Não tem relação com o tempo de UTI, pode sair da UTI com ele. Bom, queria dizer para vocês que acho que foi tudo esclarecido. Nós vamos... boletins médicos não vai ter mais hoje, vocês vão ter boletins médicos diários, pela manhã, e evidentemente... Pois é, realmente acabou tudo esclarecido, o Pudim de Pinga foi operado, hoje de manhã já foi extubado, quer dizer, já tiraram o tubo, ele está consciente, já comeu, vai ficar com um pequeno dreno no cucuruto, nessa parte frontal da cabeça, que é onde aconteceu o AVC, parece que ele pode sair do hospital até a próxima semana, tudo depende do estado de conservação do Inácio, e a Janja, né, esteve sempre junto. Vamos lembrar que Lula, entre aspas, já matou, entre aspas, 2 mulheres, né, 2 ex-mulheres, e a pequena Janja segue ao lado do Lula no Hospital Sírio-Libanês. A entrevista se encerra aqui com o médico Roberto Calil pelo canal.gov. Muito obrigado pela sua atenção. Esta foi a atualização do estado do presidente eleito pelo TSE, Inácio. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal, dê aquele joinha para fortalecer. Muito obrigado pela sua atenção e daqui a pouco a gente volta. Até mais. Tchau, tchau.